Então vejam só. A gente tem essa estrutura, eu vou aproveitar essa figurinha, estrutura recursiva aqui, eu só vou apagar ali dentro para facilitar para eu escrever. Vou deixar mais espaço aqui para mim. Então esse cara aqui continua sendo o filho esquerdo, eu vou pôr só ESC agora, né? Esse aqui continua sendo a subárvore, né, que deriva do filho direito. Só que agora eu vou colocar um valor aqui, em vez de interrogação, agora eu vou estar preocupado com os valores. Tá? Agora os valores importam. E eu vou colocar, então, um X aqui. E o que é a tal propriedade de busca? A propriedade de busca diz que para uma árvore ter essa propriedade, todo nó dela tem que respeitar o seguinte: os nós da subárvore esquerda tem que ter valor menor ou igual que o valor da raiz, né, daquela subárvore. E aqui eu não estou falando de raiz principal, cada nó, de novo, cada nó é raiz da sua subárvore, né? Então quando eu olho para qualquer nó, ele tem um filho esquerdo e filho direito. Pode até ser vazio, mas, né, vamos pensar de modo genérico, ele tem filho esquerdo e filho direito. Todo mundo que está na subárvore esquerda dele tem que ser menor ou igual que ele. Todo mundo que está na subárvore direita tem que ser maior do que ele. Não tem nenhum motivo especial para o menor ou igual estar aqui, tá? É só porque quando eu penso nas tabelas de símbolos que a gente quer implementar, né, na estrutura de dados que a gente quer chegar, eu não estou proibindo repetição. Então pode ser que eu insira um nó em um momento e depois insira um outro nó que tem a mesma chave. Não é o mesmo nó, é um outro nó, mas tem o mesmo identificador. E daí eu tenho que saber onde que ele vai, né? E o desempate ele vai para a esquerda, tá? Só por isso que esse menor ou igual vem para cá. Mas o importante é a ideia central de que assim, olha, dado um certo nó, se eu estou olhando para um certo nó aqui, ele tem valor x, sei lá, ele tem valor 10, eu sei que eu só posso encontrar na subárvore esquerda dele gente de 10 para baixo. Possivelmente igual a 10, mas, né, igual a 10 para baixo. E na subárvore direita eu só posso encontrar gente maior do que 10. Beleza? E daí a gente pode usar essa figurinha, que eu estou tentando deixar ela aqui, porque de vez em quando a gente volta para ela, né? Ela ajuda a gente a dar intuição. Ela é uma árvore de busca, como vocês podem verificar. Quando a gente olhou para ela antes, a gente não estava preocupado com isso, mas ela é uma árvore de busca e a gente pode verificar qualquer nó dela, né? Tipo, o 5 aqui, a gente vai ver que todo mundo aqui à esquerda tem valor menor do que 5. Todo mundo à direita, aqui na subárvore direita dele, né, tem valor maior do que o 5. Não só isso, cada nó que eu olhar, né, o 1 aqui, por exemplo, à esquerda dele tem o 0, à direita tem o 2. O 6 aqui, à direita dele tem o 7. O 8 vai ter à direita dele o 9, que é maior, à esquerda o 6 e o 7. Então essa regra está sendo respeitada para todo mundo. Antes da gente entrar em outras propriedades ali, só para relembrar para vocês rapidamente uma funçãozinha importante de árvores, eu falei que a gente ia focar em busca, inserção e remoção. Esse aqui vai ser um bônus, que é o percurso ordenado, que está lá também. Eu posso fazer percurso de qualquer árvore, tá? Não precisa ser árvore de busca. Eu posso percorrer todos os nós, dá para fazer isso. Mas a propriedade de busca torna isso mais interessante no seguinte sentido. Se eu fizer o percurso in ordem, e eu já relembro vocês o que é ele, eu vou relembrar com o próprio pseudocódigo, eu tiro esses caras na ordem, é como se eu fosse percorrendo a árvore. Vejam que interessante. Não tem como percorrer essa árvore que não seja começando por aqui e navegando nela. Mas o output desse percurso que eu vou mostrar para vocês é como se eu viesse aqui e fosse passando. Encontrei o 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É como se eu olhasse ela da esquerda para a direita e fosse passando. E eu consigo isso explorando a estrutura recursiva da árvore, né? A árvore, ela tem essa estrutura recursiva e a propriedade de busca diz que todo mundo na subárvore esquerda tem que ser menor ou igual que a raiz, todo mundo na direita tem que ser maior. Então, para conseguir esse efeito, basta fazer o seguinte, ó, in ordem, né? No caso, eu vou escrever perc in ordem, para deixar bem claro. Então, esse é o percurso in ordem aqui. Pseudocódigo, tá, gente? Recebe uma árvore R. É uma função recursiva, tá? A implementação iterativa é possível, mas eu preciso trabalhar com pila explícita ou apontador pi, é bem mais complicada. A mais intuitiva para a gente vai ser recursiva. Vai ser uma função recursiva, porque ela aproveita a própria estrutura recursiva da árvore e encaixa bem nela. Então, vamos lá, uma função recursiva. Primeira coisa que eu tenho que testar na função recursiva, gente.
se não está vazia, é o caso base, né? Porque senão vai dar bobagem. Se ela for vazia, não tenho que imprimir. Então, já vamos tirar esse cara da frente. Se R igual a null, devolva. É estranho escrever devolva aqui, mas é que no meu pseudocódigo devolva corresponde ao return. E é só tipo, finaliza a função. Não tem que devolver nada, porque essa minha função é uma função que imprime coisas. Né? Então ela só vai, tipo, finaliza. Você, acabou. Essa árvore é vazia, acabou. Tiramos isso da frente. Não é vazia, o que a gente vai fazer? Veja, eu quero imprimir, eu já dei a motivação para vocês, né? Eu quero imprimir os menores antes dos maiores. Eu falei, eu quero imprimir como se eu fosse andando aqui e passando assim, imprimindo desse jeito. Então, quando eu estou olhando para o R, se ele não é vazio, ele possivelmente tem filho esquerdo e filho direito. Onde estão os menores? Filho esquerdo. Então, eu chamo recursivamente aqui, olha. Percurso in ordem R pointer ESC. Note que isso é seguro, porque eu já sei que R não é nulo, então ele tem que ter um campo ESC. Talvez o campo ESC seja nulo, mas daí para aquela chamada recursiva vai perceber isso. Dúvida? Não. Porque o filho pode estar na direita, né? E o que aconteceria? Não, veja, se ele não é nulo, ele é um carinha, vamos colocar aqui o nozinho assim, ó. Ele tem um certo valor e ele tem 2 filhos. Esses campos existem. Se ele não é nulo, os campos existem. Esse campo pode ser nulo ou pode apontar de fato para um outro nó. Mas não vai acontecer nada demais. Tipo, ele vai acessar corretamente, essa posição existe. É isso que eu quero dizer. Se o valor dela for nulo, na chamada recursiva, lembra que chamada recursiva, a função chama ela própria, né? Quando eu começar essa função aqui, só que passando o valor do filho esquerdo, se ele for nulo, ele vai cair aqui e vai voltar. Só isso. Nada de especial vai acontecer, tranquilo. O que eu não posso é tentar acessar um campo da minha estrutura sem ter certeza que ela existe. Né? Se eu tentasse acessar R pointer ESC antes disso aqui, se ele fosse nulo, dava bobagem, dava segmentation fault. Tá? Porque eu estava tentando acessar uma área de memória que nem existe para começo de conversa. Faz sentido? Então veja, a magia da recursão aqui, né? Recursivamente, esse cara vai imprimir em ordem todo mundo que está na subárvore esquerda. Pô, depois que ele imprimiu todo mundo que está na subárvore esquerda, é a hora de quem ser impresso, para que o resultado saia em ordem crescente. Tem um cara antes disso. A própria raiz. Pensa aqui, né? Se eu imprimir todos esses caras em ordem, imprimir 0, 1, 2, 3, 4, recursivamente imprimiu na ordem certa. Antes de imprimir esses aqui, tem que imprimir a raiz. Por isso que é percurso in ordem. O in se refere à posição da raiz. É a raiz entre a esquerda e a direita. Então eu venho aqui. Imprima R pointer. Vou chamar de chave aqui, tá? Porque normalmente a gente vai ordenar, vai exigir a propriedade de busca da chave que eu estou usando na vez. Né? Então eu vou chamar de chave esse campo. Então imprima R pointer chave, que é o valor dele para todos os efeitos, e depois imprime a galera da direita. Daí vem aqui, percurso in ordem R pointer D. E é isso, ó. Essa funçãozinha com 4 linhas imprime a árvore inteira na ordem correta. Se ela parece confusa, é porque recursão não é trivial. Eu sempre recomendo para o pessoal revisar a recursão, olhar a recursão de novo. Tá? Lá no comecinho do curso de AED1, e tem aulas gravadas, então dá para revisar com certa facilidade. Tem o uso de recursão para vários probleminhas diferentes para ir assimilando essa ideia. Porque recursão realmente é um negócio que dá um nó na cabeça. Mas uma vez que ele clica para você, abre-se muita possibilidade. Sabe? Você enxerga soluções muito mais simples para problemas complexos. Tá? Em particular, para entender esse aqui, ó, da in ordem, revisitem lá Torres de Hanoi, que acho que vai conversar muito bem o tipo de raciocínio com o que a gente está querendo explorar aqui. Vai ter semelhanças lá. Mas fora isso, estamos bem? Tem alguma dúvida? Então, como eu falei, a gente está focado nessas operações, né? Busca, inserção e remoção. Esse foi só um bônus
para a gente lembrar de uma coisa super legal da propriedade de busca, que se uma árvore que respeita ela, a gente facilmente consegue devolver aqueles caras em ordem, como se estivesse percorrendo um vetor ordenado, né? É uma estrutura toda ligada aqui, conectada, né? Eu começo meio que do meio dela e ainda assim eu consigo devolver tudo na ordem certa por explorar bem a estrutura recursiva dela e a propriedade de busca.